Me acompanha aqui para a gente desenvolver a barra superior do YouTube na versão mobile dela. Essa versão aqui, ó, a gente vai desenvolver como se você estivesse acessando do celular. No futuro a gente pode também fazer com que, caso você redimensione a janela ali, vai acessar de outro dispositivo, ele vira essa outra versão aqui, que foi o que estava no início do vídeo, que é a versão normal, desktop dele. O objetivo desse vídeo é te ensinar um pouco mais sobre Flexbox e conceitos básicos de HTML, CSS, seletores, alguma coisa assim bem mais tranquila. Se você tem algum conhecimento um pouco mais avançado, você pode procurar algum vídeo um pouco mais avançado, mas meu objetivo aqui realmente é atingir esse pessoal que está começando. Valeu? Então aqui eu estou com o meu VS Code aberto, eu já criei um projeto onde tem aqui uma estrutura básica de HTML, tem aqui algumas configurações que eu não vou me estender nisso daqui, mas você pode estar dando uma pesquisada aí. Fora a configuração básica aqui, eu coloquei também uma configuração de link do CSS, que é o que eu estou utilizando aqui, que está aqui embaixo, e coloquei também um link para as fontes do Google aqui com Material Fonts. Eu vou deixar na descrição também para você colocar isso daqui. A gente vai utilizar para poder pegar o ícone aqui do YouTube e esse ícone aqui de Search também, que vai ser esse botão aqui na direita dessa barra. Beleza, eu tô aqui com também aberto aqui do lado, né, como vocês podem ver, para poder a gente usar de base, e também vou utilizar aqui esse outro navegador nessa outra workspace para poder a gente conseguir debugar o HTML. Vai ter coisa muito bacana aqui que eu vou estar ensinando também sobre como você descobrir por que seu layout está quebrado e tal. Dar uma analisada usando essas ferramentas aqui de análise de DOM, de código HTML dentro dos navegadores. Eu estou utilizando o navegador com base de Chrome, então se você estiver utilizando Brave, Chromium, esses navegadores aí tudo vai estar compatível. Firefox também não é muito diferente, você pode utilizar ele também. Vamos começar. Eu já comecei aqui no CSS colocando um reset, que é um reset padrão. Imagino que a maioria dos tutoriais que você vai ver por aí vai ter esse daqui, que é tirando algumas propriedades que já vem por padrão no HTML que a gente não acha interessante. E é isso aí. Aí eu também criei aqui um header, cara, que você pode ver que a tag tá aqui, na hierarquia. Sempre bom se atentar a isso, né, a hierarquia dos componentes. Então eu tenho aqui o body, né, que é toda a minha página, e eu só tenho um componente, por enquanto, aqui dentro dele, que é o nosso header, né. Então tá aqui com alguns componentes que eu dividi em duas partes, que são essa parte aqui da esquerda e essa parte aqui da direita. Então eu tenho aqui a minha div left e minha div right. Dentro da div left eu tenho esses dois componentes, que é o ícone e o título, e aqui eu tenho também esses dois ícones aqui, que é o avatar aqui do cara que está logado e o ícone aqui para a gente apertar no botão de procurar. Vamos começar aqui estilizando, e aqui começa a entrar o Flexbox, né? Porque já de início, esse header aqui ele vai ser um Flexbox. Então, lembrando aqui também de seletores, né? Eu estou utilizando aqui um seletor direto na tag. Se eu tenho uma tag aqui que ela é diferenciada, tá? Eu consigo colocar aqui só o nome dela, eu já vou ter o seletor dela aqui. Não preciso colocar uma classe, um ID, nem nada do tipo para poder selecionar ela. Então, eu vou aqui selecionar o header. E antes de iniciar aqui de fato o desenvolvimento, eu vou começar a rodar aqui o projeto para poder a gente ver em tempo real as coisas mudando. Eu acho isso daqui muito importante. Então, para poder rodar o projeto, eu estou utilizando aqui a extensão Live Server, né? Não necessariamente você precisa dela, essa daqui, ó. Você não precisa dela porque ela aqui é só um facilitador mesmo. Você pode pegar e abrir o teu documento index.html aqui, direto no teu navegador tranquilamente, e você pode ir dando reset aqui, ó. Você vai mudando uma coisa, apertando F5, você vai vendo acontecer. Só que essa extensão facilita nesse sentido. Quando você faz uma mudança aqui no seu código, ela vai automaticamente fazer um reload na página. Então por isso que eu gosto dela. Então tá aqui instalada. Para poder utilizar ela aqui no VS Code, você vem aqui e dá Open with Live Server. E ele vai abrir aqui no teu navegador favorito, que no meu caso aqui, aparentemente é o Firefox. Deve estar como padrão lá, mas eu copiei ele do Firefox e vou colar de lá de cá. Beleza, tá aqui. Estamos aqui com nossa página, né? Perceba que o body aqui da aplicação tá todo cinza, porque eu coloquei aqui, de fato, um cinza no body aqui, um style direto. Lembrando também, é um bom exemplo, né? A gente pode colocar style também direto no HTML. Apesar de não ser muito utilizado por questão de organização e tal, é bom você saber que é possível, né? Às vezes você olha aí, você acha algo do tipo e já sabe o que é. Ok, vamos cá, vou começar dando uma cor aqui pro
o nosso header, que vai ser o background color, na verdade. Essa propriedade aqui seta o background. Isso daqui eu acho que é algo que todo mundo sabe. Ok, tá aqui. Vamos ver aqui como é que tá essa estrutura do nosso HTML aqui. Vou dar uma olhada. Deixa eu puxar essa barrinha para cá, para a esquerda, porque eu acho que fica mais confortável para poder a gente analisar o código. E aqui está a ferramenta, né? Que apertando F12 você tem acesso. Eu esqueci de falar, mas quem não sabe como é que faz para poder colocar nessa ferramenta aqui, você aperta F12 aqui no seu navegador, tá aqui normal, apertei F12 e para poder aparecer assim em modo janela do celular, você vem aqui e clica aqui, ó, nesse símbolo aqui no canto superior esquerdo. Aí você tem aqui a ferramenta do celularzinho. E o meu tá com esse iPhone, assim, esse coisa de iPhone, posso colocar outras coisas. Você pode configurar essas coisas aqui no Edit, sabe? Mas beleza, eu gosto de testar isso aqui com o iPhone 6, 7 e 8. Que fica legal. Beleza, vamos lá. Dá uma inspecionada aqui com esse botão aqui. Você pode também acessar ele clicando Ctrl Shift C. E você vai ver aqui que eu tenho o spam ali, eu tenho meu YouTube e eu tenho o meu botão. Tem algumas coisas aqui que não estão aparentes, então eu vou pegar e vou dar uma olhada aqui no código para poder ficar mais legal. Então eu vou ver aqui a minha div left, ela está acima, e logo abaixo vem minha div right. Até aí tudo bem. Só que aqui no meu caso, no meu display flag, na minha barra do YouTube, eu necessito aqui, cara, seria uma boa ter um display flex, como eu falei. Então vamos ver aqui como é que acontece quando eu coloco um flex aqui nesse header. Então vamos vir aqui e vamos colocar aqui, né, display flex. Automaticamente já mudou aqui, então ele já, por default, já colocou um do lado do outro, né, então mudou a posição. Isso daqui é uma propriedade, um valor default do flex, né? Porque o flex ele tem isso daqui, ele diz que vai ser um do lado do outro, mas ele pode ser um do lado do outro também verticalmente, não horizontalmente. Isso é interessante. Por enquanto a gente vai ficar aqui nesse horizontal, não vai usar o famoso flex column, isso é algo que você vai ver depois. Por enquanto, bora se concentrar aqui. Você pode pensar que o flex é um jeito de você colocar uma propriedade de um pai e todos os filhos vão ficar um do lado do outro. Então, um do lado do outro, e eu tenho algumas opções aqui bem legal para poder trabalhar com eles. Primeira opção legal para trabalhar com eles é as posições desses caras. Então, vou ter dois tipos de posições aqui nesses caras, né? Eu vou ter a posição vertical e a posição horizontal. Aqui, ó, flex positions. Tem muitos exemplos aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Que basicamente é o flex start, você consegue colocar para todos os elementos que estão aqui nessa sua fileira no início, no final, no meio, e tem aqui esse space between, que você vai ter espaços iguais entre um e outro, space around, que ele coloca uma margenzinha aqui no início e no final, e também coloca espaços iguais entre um e outro, e space evenly, que coloca espaços iguais tanto no início quanto no final, quanto entre um componente e outro, né? Então vamos lá. Isso daqui é outra parada. Depois a gente vai ver. Por enquanto se concentra nisso daqui. Então beleza. Eu vou vir aqui de antemão. Vou colocar aqui para poder eles ficarem verticalmente alinhados. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a propriedade Align Items. Align Item Center. Beleza, o botão você já percebe que vem aqui para o início. Agora, por que eu tenho essa bagunça aqui nesse YouTube, com esse coisa aqui e tal? Por que tá essa bagunça? Porque ele está dentro de uma div, e essa div, ela tem o seu próprio display, né? Não é flex, que nem tá aqui. O pai é flex, mas por ela tá dentro dessa div aqui, ele fica do jeito que tá, por padrão. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar flex também nessa div aqui, filha. Como é que eu faço isso? Vou criar um seletor para ela aqui, né? Então vamos aqui pegar o header, né? E bora pegar aqui a div filha, que seria o left. E também pegar aqui, já nesse seletor também, e pegar o right aqui também. Ok. Aqui display flex. Pronto, agora a gente tem aqui também o YouTube
desse jeitinho aqui, cara, tá bem legal. Vou colocar aqui também o Align Items deles a Center. Até aí tudo bem. E ok. Tranquilidade. Cara, eu acho que aqui a gente poderia pegar e colocar aqui, ó, pra poder o header ser assim. E aqui a gente bota somente por coisa. Pronto, agora ficou bem melhor. Percebe que eu coloquei aqui para poder o header pegar somente o background white. Beleza. Coloquei aqui agora o header, o left que está dentro do header e um right que esteja dentro do header para poder pegar as propriedades flex e align items aqui, center. Isso daqui são os seletores do CSS, também é algo interessante para poder dar uma aprofundada aí nos estudos. Até aí tudo bem, tal, tem os caras aqui. Tem a fotinha também do avatar aqui, que eu decidi colocar uma div com background para poder criar aquela foto. Acho que funciona legal. E não tá aparecendo. Por que não tá aparecendo isso aqui? É porque, cara, quando você cria uma div e você não coloca nenhum filho, como eu não coloquei aqui, ela tá auto fechada, por default ela vai ter o height e o width dele de 0. Então, altura e largura 0. Então, imaginei, você tem 1,80 m. Se tu tiver 0 cm de altura, quer dizer que tu não existe, né? Então, a div também não existe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e você tem que setar esses valores aqui para tua div. Então, vem aqui, ponto right e como é que é ali? Profile picture. Então você vai vir aqui e setar um height para esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou colocar um height de 1.5 rem. Se esse daqui é novo, o rem para você, imagine como se fosse um pixel, mas é um pixel que se adapta a depender do tamanho da tela. É um pouco mais recomendado você estar utilizando isso daqui. Pode aprofundar também os estudos nisso daqui, cara. Por enquanto eu vou estar utilizando, mas não vou aprofundar aqui no porquê e tal, qual que é a diferença, colocar exemplo aqui, porque eu acho que não é o propósito desse vídeo. Então, aqui, você percebe também que eu coloquei um height, mas ele continua sem aparecer, porque agora ele tem a altura, mas ele não tem comprimento. Então, você pega a área do negócio, então qualquer coisa vezes 0 é 0, né? Então, você tem que colocar as duas propriedades. 1.5 rem. Ok, e agora colocar uma cor, né, para poder a gente conseguir visualizar ele. Pronto, agora a gente consegue ver o ícone ali. Como é que a gente faz? Porque lá no YouTube, isso daqui é... Não, de cá. Aqui no YouTube, isso daqui é redondo. Como é que eu faria para poder deixar aqui também redondinho, legal, como se fosse um avatar? A gente coloca aqui a propriedade do CSS, que é o Border Radius, né? Então, Border Radius. E esse Border Radius serve justamente para você arredondar as bordas de um determinado componente. Como é que isso acontece? Você coloca um valor aqui, arredondou a borda. Percebe que ficou um pouco mais arredondada a borda? Mas tem um detalhe, se eu colocar o mesmo valor que ele tem de altura ou de largura ali, ele vai arredondar por completo aqui o meu componente. E é isso que eu quero que ele fique aqui realmente a um círculo. E beleza. Para isso daqui a gente vai ter que colocar uma foto aqui, né? Pra poder deixar de exemplo, tá? Como se o cara tivesse logado. Eu procurei aqui uma foto de alguma anônima aqui na internet que não tenha dinheiro suficiente para me processar por direitos autorais. Peguei esse cara aqui. Se você conhece esse cara, deixa no comentário, mas dane-se, sabe? E colocar aqui um background aqui. Background e aqui vem colocar um URL e vamos colocar aqui um assets e colocar lá na foto desse tal de Elon Musk. E aqui a gente bota center /cover, que isso daqui é a propriedade do background quando você usa em imagens. Daqui também não vou ficar falando muito sobre isso. Se quiser dar uma pesquisada aí, melhor, mas olha lá a imagem lá, é assim que faz. E aqui a gente já tem as duas propriedades e a gente vai dar aqui de novo uma inspecionada para poder ver como é que está aqui a disposição dos componentes na tela, né? Gosto sempre de começar do pai para o filho, então o pai está aqui e tal, está ocupando esse determinado espaço na tela. A gente tem o left que está ocupando esse determinado espaço e tem aqui o right que está ocupando esse determinado espaço. Vocês podem perceber que cada componente ocupa estritamente o necessário, cada div ocupa o estritamente necessário para poder comportar os componentes que estão dentro dela. Então, assim,
se você não colocar um valor fixo de altura ou de largura para tua div, ela vai sempre ficar com o tamanho do componente que ela encapsula, né? Tem até um detalhe aqui nesse YouTube, tá deixando essa barra até um pouco mais larga do que eu deveria, porque por default esse H1 ele tem um margem, ó. Você pode até, também uma dica legal, você consegue ver os styles aqui do componente nessa barra direita aqui. Eu gosto de colocar H1, cara, porque o H1 ele melhora o SEO, sabe? Acho que ele é legal, cara. Se é feito para título, então é legal você colocar o negócio do título, né? Mas nesse caso aqui, o negócio do título tem algo que a gente não gosta, então bora personalizar ele. Então eu vou fazer um seletor aqui do H1 para poder tirar esse margem aqui, que está deixando ele um pouco mais alto do que ele de fato é. Percebe que ele é somente aquele componente ali azulzinho, mas tem essa parte laranja que é a margem dele, que está aqui, ó, descrita aqui nessas propriedades de margem block. Então, ok, vamos pegar aqui agora e vamos tirar o margem desse H1. Deixa eu só decidir aqui onde é que eu coloco. O H1 tem do right, então eu colocaria ele aqui. Vou colocar ele para cá. Beleza, então vem aqui header, right não, tá no left, né? Então legal colocar no left aqui. Eu gosto de deixar uma hierarquia aqui, porque depois quando eu vou lendo, eu gosto de ter uma lógica por trás do porquê que tal coisa tá primeiro do que tal coisa, ou então ele tá depois de tal coisa, ou eles estão nos mesmos níveis. Isso daí facilita a leitura depois. Left e H1. Ok, tem o H1 aqui, vou colocar que a margem de tudo aqui do H1 vai ser 0. Pronto, agora a gente tem algo que faz muito mais sentido, né? A gente não dá para poder entender porque aquela barra estava tão larga assim, sendo que os componentes tinham esses tamanhos aqui. Então, como eu também não dei um tamanho fixo para a barra aqui pro header, então ele também está pegando aqui o tamanho máximo do maior componente que ela encapsula, né? Então tá aqui. O título é o que diz o tamanho da barra atualmente. O que falta aqui, cara? Falta a gente pegar e colocar para poder o posicionamento ficar correto, né? Então, vamos ver aqui, ó. O left tá ocupando esse daqui. E o right tá ocupando esse daqui. Mas seria legal que eles dividissem a div, né? Como iguais. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Como é que eu faço isso? Só pegar e colocar para cada um ocupar 50% da tela. Tranquilo. Vamos vir cá e colocar para poder ocupar 50% da tela. Como é que eu faço isso? Crio um novo seletor aqui e tal. Somente agora só o left e o right. E coloco aqui pro id desses caras serem 50%. Se a gente voltar agora aqui para analisar, eu gosto muito de fazer isso daqui, cara, de pegar e utilizar esse developer aqui, essa aba de desenvolvimento, porque certas coisas não são muito visuais, então é legal passar aqui o mouse e você conseguir ver onde é que começa, onde é que termina determinada div. Tá aqui, 50%, funcionou, ok, vamos lá. E agora a gente vai utilizar aquelas propriedades lá do Flex Position, né? Se eu tenho um Flexbox aqui, cara, que tem aqui essa div que é Flexbox e tem essa div que é Flexbox. E eu quero que esses dois componentes fiquem ao final, lembrando aqui do Flex Positions, que a gente pesquisou na estante, não sei nem porque eu fechei. Não é isto. Aqui. Não é isso também. Cadê algo mais visual? Aqui. Aquele aqui. O que é que eu vou precisar? Vou precisar do FlexEnd. Nessa imagem aqui tá bem ilustrativo mesmo. FlexEnd então vai ser o nosso camarada aqui. Então vamos vir aqui na div do right, né? E vamos colocar aqui o align item. Não, align items não. Aí vem outra propriedade também. Vocês lembram quando você estava na escola aí no ensino médio e tal, e tinha que editar um texto ali no Word, e a gente tinha aquela propriedade de justify para poder justificar o texto? Então, a gente tem o justify também no Flex, que diz respeito justamente à propriedade que a gente também manipula lá no Word, no editor de texto, que é a posição ali horizontal do nosso componente, do nosso objeto ali que a gente está manipulando. Então, eu quero movimentar ele horizontalmente, eu uso aqui o Justify Content. Justify Content, FlexEnd, como a gente estava vendo lá na imagem. Ok. Só que eu fiz aqui, cometi uma gafe, que eu quero somente o right, né? Então, aquele dali vai continuar com Flex Start.
Aqui por default, ele tá aqui do lado, justamente porque quando você coloca e não passa nada, justify content de nada, ele vai assumir um flex start, como é que tá aqui, né? Então ele tá preso aqui na direita. Flex end e tal, vamos ver aqui por que aquele cara não colou direito na tela. Ah, eu arranquei o seletor todo, cara, dos 50%. Pera aí. Esse daqui fica aqui. E eu crio outro aqui. Entendi. Eu tinha tirado o seletor dos 50%, então ele parou de pegar os 50% da esquerda e tava só no da direita. Esqueci que tinha essa propriedade aqui também. Aqui, então Justify Content. Center. Ah, Center o que, cara? Flex End. Confundindo. Aqui agora. Pronto, ficou legal, hein? Beleza, vou voltar aqui pro YouTube pra gente ver. Coloca aqui também. Tá, beleza. Beleza, tá aqui e tal. O que a gente faz agora? Bora dar uma corzinha pra esse ícone, ajeitar a fonte e fazer esse tipo de coisa, né? Bora ver aqui. Como é que a gente vai pegar pra poder... Do jeito que a gente criou esse ícone aqui, do jeito que tá no material lá. Isso daqui, cara, não é nenhum segredo. Esse spam com essa classe, esse negócio aqui, não é nenhum segredo. Se você acessar ali o link que eu vou deixar aí na descrição, você vai ver que no exemplo lá do link, quando tu clica nele lá no icon, ele tem esse negócio aqui pra você copiar e você colar. Tá bom? Então tá aqui nosso ícone. Tem aqui o ícone do que a gente usou pro YouTube, né? Que é esse Smart Display. Vamos pegar e vou selecionar ele aqui. Qual que seria? Bora pegar... Vou pegar aqui. Tá no left, né? Então bora botar por cá. Então vamos selecionar o... Vamos selecionar o ícone. Header. Ponto left. Ponto... Vou pegar o span aqui. Vou botar aqui um font size e a gente coloca aqui um rem. 1.5 rem. Será que tá pegando essa propriedade mesmo? Tá pegando. Dá só uma conferida aqui no YouTube, ver se está no tamanho correto. Acho que daria pra colocar ele um pouco maior, cara. 3 não, mas 2 dá. 2 fica bom. Tá, beleza. Font size tá esse daqui. Vou colocar um font size também do título aqui, que seria um font size 1.5 rem. Vamos ver se funciona. Beleza, vou colocar com fonte family. Acho que essa fonte aqui do YouTube é proprietária, cara. Não lembro. Mas tem uma muito parecida com ela aqui que a gente pode utilizar, que tá até instalada já por default na maioria dos computadores, que é o... Coloca aqui fonte family, né? E o impact. Aí, ó. Mudei a fonte, percebe, né? Esse daqui é qual que é o seguinte, esse negócio aqui. Ele vai colocar impact. Se não tiver impact, vai tentar esse daqui. Se não tiver esse daqui, vai tentar esse daqui. E se não tiver nada, vai colocar o sans serif. Sans serif, cara, tem em todo canto. É por isso que tem mais de uma fonte aqui setada. E como você percebeu, o font family serve para você mudar a família da fonte aqui no teu texto. Vamos colocar agora aqui tem um efeito de bold, que você colocar para a letra ficar em negrito, tem como você controlar a intensidade desse negrito, inclusive botar ele para baixo. E é o que eu vou fazer aqui, que é esse font way, aqui ó. E agora você bota para 100. Deixa eu botar para lighter. Ver se dá para poder guardar. Aqui ficou legal, ficou melhor. Pra mim ficou bem parecido, cara, bem parecido mesmo. Coloca para YouTube ficar com o T maiúsculo, porque isso daí me dá toque, cara. Fica igual. Beleza, ficou bom. Inclusive, nunca tinha percebido que esse T era maiúsculo, não faz sentido pra mim. Mas beleza, tá aqui e tal. Vou colocar aqui também pro color desse negócio aqui ficar vermelho, né? Color red. Profile picture é foda, né, cara? É desse H1 aqui. Ah, é foda, né? Esse que eu tô bebo. Aqui. Ah, beleza. Agora ficou legal. Cara, acho que essa fonte tá grande ainda, né? Vou colocar aqui pra 1.3. Ficou bom. Ficou bom. Tá bom. Beleza. Vamos vir aqui. Vou resetar esses botões. Esse botão aqui, né?
pra poder ele ficar só o ícone mesmo, que nem tá esse daqui. Como é que a gente coloca pra poder ficar só o ícone? Vamos selecionar esse cara aí primeiro, né? A gente já selecionou o Picture, né? Então bora selecionar aqui algo parecido. Vou colocar antes do Picture, né? Porque o botão de search tá antes do Picture, então eu gosto de deixar a ordem como eu disse. Então eu vim aqui, Profile Picture, não, é Search. Cadê, cara? É Spam, né? Spam. Beleza. E bora colocar aqui pra... Spam não, cara. Spam não. É Button. Button, perdão. Aqui você pega o Button e vamos colocar aqui pra ter border. None. Vai ter borda nenhuma. E background... None. Então ele não vai ter background, não vai ter borda. Pronto, ficou limpinho ali. Falta só uma propriedadezinha aqui, que é a propriedade padding. Mas aí você pergunta, o que é a propriedade de padding? Eu já vi também que tem uma propriedade chamada margin. Qual a diferença das duas? O que cada uma faz? E eu vou te mostrar aqui agora. Então, vou pegar de exemplo aqui o título. Então tem um título aqui, eu vou colocar um margin, que é a propriedade que mais confunde com padding. Margin left, então eu vou colocar a margem à esquerda. Vou colocar aqui na margem da esquerda, vou colocar 5 rem. Percebe que ele deu um margem aqui na esquerda? E se eu colocar um padding? Padding left. Percebe que não mudou nada? Ué, mas pra que os caras colocaram duas propriedades que fazem a mesma coisa? Então, eles fazem quase a mesma coisa. Vou colocar um background aqui, que aí vai ficar muito claro para vocês verem. Ó, percebem que o YouTube, o componente do YouTube, que porque eu coloquei background color, então tudo que tá aqui pintado de vermelho é o componente desse H1 aqui. Então, o nome YouTube aqui, ele ficou com o vermelho até aqui, cara. Então, quer dizer que o componente em si, ele estendeu. Então, o padding, ele quer dizer, ó, cara, dá um margem, só que eu quero um margem dentro do componente. Então, por consequência, ele vai esticar. Você estica seu componente. Mas se eu colocar um margin left em vez do padding, o que acontece? Ó, ele dá um margem mais fora do componente. Entendeu? Essa é a principal diferença. Na prática, em alguns casos, não vai fazer diferença um ou outro, entendeu? Mas você tem que utilizar isso daqui com muita sabedoria para poder não se confundir, cara. Isso daqui realmente é um pouco confuso. Beleza, tá aí. É isso que o padding faz. E você tem aqui algumas coisas para você colocar tanto no padding quanto no margin, que é o jeito de você escrever eles, né? Eu posso vir aqui, colocar padding sem colocar aquele left. Você vai perceber também que quando você botar aqui, se tua ideia tiver autocomplete, vai ter left, top, right, bottom. Ó, um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Então, quer dizer que você pode colocar em todos os 4 cantos aí do teu cara e do teu componente um padding com valor distinto. Mas você também pode colocar isso daí, valores distintos em determinados lados do teu componente, somente passando a propriedade de padding. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou mostrar aqui como é que faz se você colocar para poder ele puro aí, colocar um valor aqui. Colocar um valor aqui, ele vai colocar um padding, cara, em todos os lados do texto. Vou colocar só um aqui. Ó, ele colocou um padding nesse lado do YouTube, colocou desse lado de cá, que não dá para ver muito bem porque não tem nada do lado, né? Mas colocou aqui, e colocou em cima e colocou embaixo. Então, o que o padding, quando eu coloco o padding sem nenhum sufixo e coloco somente um valor, ele coloca esse valor que você colocou em todos os lados. Mas aí tem um detalhe, eu posso colocar também 2 valores no padding. O que foi que mudou aqui? Aparentemente nada, né? Mas vou colocar aqui 0 no início. Ó, percebe? O primeiro valor, quando você coloca 2 valores nessa propriedade de padding, diz respeito aos lados. E o segundo diz respeito... Não, o primeiro valor diz respeito o eixo vertical, em cima e embaixo, aqui. Então quer dizer que eu vou deixar em cima e embaixo o padding de 0 e de um lado e de outro o padding de 1. Beleza, coloquei 2. E se eu colocar 4 valores? 4 valores, ele vai dizer respeito ao primeiro aqui, em cima, direita, embaixo e esquerda. Você pode perceber que isso daqui é como se fosse sentido horário, começando da hora 0. Então é fácil de lembrar. Então digamos que eu quero colocar somente um padding na esquerda aqui e um padding embaixo. Como é que eu faço isso? Então top 0, direita 0, embaixo vou colocar um rem e do lado também um rem.
Ó, só embaixo e na esquerda. Assim que a gente consegue colocar paddings personalizados aqui para cada um, né? Então, cara, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou utilizar aquele padding com 2 valores para poder colocar aqui no header. Cadê o header? Aqui, ó. O padding do header. Eu vou colocar... vamos ver. Em cima e embaixo, vou colocar um rain. E aqui 2 rain. Só para testar. Demais. 0.8. E aqui um rain. Tá ok. Em cima e embaixo ficou muito. 0.5. Pronto, ficou perfeito, cara. Tá ótimo. E é isso aí. Deixa eu ver, colocar um padding aqui também nesse carinha aqui. Padding não, aí nesse caso aqui nem precisa de padding, seria um margem mesmo. Vou colocar um margem aqui. Vou colocar uma margem nele aqui. Cadê o spam? Eu não peguei nada nesse spam aqui ainda, no button na verdade. Vou colocar um margem. E o margem eu vou colocar aqui 0 e um rain. Vamos ver se ele pegou. E agora pegou, cara. Agora tá... Cara, chega a ser mudo assim, chega parece que virou o YouTube da Deep Web, né? Porque a fonte não tá pegando direito. Eu não peguei uma fonte realmente igual, nem o ícone também. É mais uma prova de conceito, mas... Sim, o layout ficou igual. E você percebe que é algo extremamente simples, mas tem alguns conceitos aqui, besteira, que a gente usa até no nível mais alto. Quando você tiver mais à frente da sua carreira, você vai sempre usar esses conceitos aqui. Mas que é muita coisa, velho. Muita coisa para fazer algo simples, né? E eu queria pegar realmente um exemplo de algo básico, isolado, para poder explicar calmamente esses detalhes. E foi esse daí o vídeo. Mais pra frente eu vou terminar aqui, vou fazer o resto da home e vou fazer também a versão desktop. Vou ensinar sobre breakpoints, como é que você trabalha com responsividade. Mas por hoje é isso aí.